Oi, queridos alunos e alunas, tudo bem? Vocês estão firmes, estão fortes? Então tá bom. Então vamos dar continuidade a essa segunda aula e continuando o que nós estávamos falando na aula anterior. Hoje nós vamos abordar mais um pouquinho, tá? Do conceito do homem, tá? A sua relação, a relação intrapessoal, interpessoal, o conceito do homem-trabalho, né? Como isso é relacionado, tá? Então, nossa disciplina é a psicologia organizacional. Repitam comigo, psicologia organizacional, tá? Às vezes, quando eu estou em sala, eu falo para os alunos falarem e muitos acabam tendo dificuldade para falar, que é uma palavra bem difícil, tá? Organizacional, tá? Vai treinando, tá? Porque querendo ou não, essa nossa área de trabalho, ela vai ser muito organizacional, tá? Então nós vamos lidar isso no dia a dia, nas organizações, como funciona a hierarquia, as equipes, tá? E como lidar com cada equipe, com cada turno, enfim. Então isso nós vamos discutindo no decorrer da aula, tá bom? Então, conceito do homem. Conceito do homem, tá? Como nós já vimos um pouquinho na aula anterior, ele é muito amplo. O homem ele é emocional, né? Quando eu falo homem, eu falo no sentido já geral, tá? Homem e mulher, tá bom? Então, tanto o homem quanto a mulher tem um conceito emocional, né? Afetivo, psicológico, tá? Então, quando a gente olhar para uma pessoa, a gente tem que olhar ela no contexto geral, tá? E que seria olhar no contexto geral? Deixa eu pegar um giz aqui, tá? Só para pegar um giz para dar um exemplo aqui, tá? Então, todo ser humano, ele é bio, psico, social, tá bom? Então, quando a gente olhar para uma pessoa, a gente não pode olhar só uma parte dela. Se a gente olhar só uma parte dela, podemos estar equivocados. Tá? E a nossa cultura permite esse péssimo hábito de olhar a pessoa e já falar, essa pessoa parece que não é legal, essa pessoa parece que é chata, tá? Lembra daquela primeira impressão? A primeira impressão às vezes falha, e falha bastante, tá? Um exemplo é quando você está em sala de aula, principalmente nos primeiros dias de aula, tá? Você vê os alunos chegando, como ele senta, como ele fala, então ali você já vai tendo um pré-julgamento. Olha, aquela pessoa, ela fala bastante, ela é chata, aquela outra ali, ela senta mais isolada, né? Poxa vida, ela é muito chata, como pode isso, né? Por quê? Porque a gente está olhando só uma parte dela, tá? Quando você conversa com essa pessoa, depois ali de semanas ou meses, aí você vai ver, puxa, olha só, eu achava essa pessoa tão legal e hoje ela é minha melhor amiga, meu melhor amigo, uma pessoa super bacana, né? Então é um erro que a gente assim comete às vezes, tá? Então por isso que é bom a gente olhar a pessoa no biopsicossocial, tá? Olhar no bio, tá? Que é seu lado biológico, seu corpo, tá? Quem tem costume de olhar esse lado biológico é muito médico. Você já reparou? Quando você vai ser atendido no consultório, às vezes o médico nem olha pra você, né? Ele só fala, o que você tem? Então você vai falando ali onde você tem dor, os seus sintomas, e ele vai só ali anotando. Então ele só está analisando o seu biológico, só o seu corpo. Tá? E às vezes ele nem olha para o seu rosto, a sua aparência, se você está assim, passando bem ou mal, sua parte sentimental, né? Então esquece. Tá? Então, e isso é uma questão assim que é uma falha, né? Uma falha da medicina, que atualmente isso está melhorando, tá? Os médicos estão vindo mais preparados, porque agora eles estão na faculdade tendo aula de multidisciplinar, aula que assim permite, né, trabalhar em equipe, tá? Mesmo sendo difícil para eles, né? Porque médico, eles se acham médicos, mas quando eles têm mais simplicidade, humildade, quando eles entendem que um trabalho em conjunto, em equipe é melhor, tá? Então eles acabam cedendo essa questão, tá? Então, o biológico. E nós olhamos muito o biológico da pessoa, tá? Ainda mais nos dias de hoje, que a pessoa tem que ser sarada, tem que ser bonita, tem que, né, tem que ter uma barriga tanquinho, né? Tem que ter, não pode ter rugas, não pode ser calvo assim igual eu, enfim,
né? Então as pessoas olham muito o biológico e julgam a pessoa por aquilo, tá? Isso é um erro gravíssimo, né? Não podemos fazer isso. Principalmente a gente na área da saúde, que a gente trabalha com pessoas de diferentes culturas, de diferentes posições sociais, tá? Então nós vamos encontrar pessoas assim de várias maneiras, de vários tipos, tá? E jamais deixar ser atraído por essas questões, que acaba até atrapalhando a nossa atividade profissional, tá? Então nós temos que olhar o biológico dela, né, o que ela permite, o que podemos fazer para ajudar, olhar o psicológico também, que é muito importante, tá? Tem pessoas que no mesmo dia, às vezes ela está bem, passado alguns minutos ela está mal, tá? Então a questão psicológica ela é muito grave, então tem que entender um pouquinho. Querendo ou não, a psicologia ou o poder psicológico é uma arma poderosa e as pessoas utilizam disso, né? Você pode ver que entre chefe e seu subordinado, entre pai e filho, entre professor e aluno, né? Eles usam muito a questão psicológica. Por quê? Porque ela é uma arma assim, poderosa, que dá poder para a pessoa, né? E dependendo da pessoa que recebe isso, tá? Ela fica submissa, ela fica excluída, ela não se sente bem, tá? Então isso também a gente tem que analisar, tá? Porque às vezes ela está mal psicologicamente, o que está acontecendo? Para uma pessoa estar mal psicologicamente, algo aconteceu, né? E se algo aconteceu, provavelmente não foi coisa boa. Então, por isso que ela está manifestando algum tipo de ação, ou um comportamento, alguma atitude, tá? Que é um refúgio que ela está tendo. E olhar o social também, tá? Onde ela mora, onde ela trabalha, tá? Então, ou seja, por exemplo, quem mora aqui eu sou da Zona Leste, eu moro na Zona Leste e trabalho aqui na Zona Leste, tá? Quando as aulas são presenciais, então eu vou lá para a Zona Sul, lá no Jabaquara, tá? Onde são as aulas presenciais de vocês, tá? Mas quando a gente olha para pensar, tem uma certa diferença, tá? De um bairro classe média de um bairro classe C, né? Do poder aquisitivo menor. Então essa questão social também tem diferença, tá? E nós vamos, assim, na nossa profissão, nós vamos atender pessoas de todas essas diferenças da sociedade, tá? Você vai atender uma criança de uma escola pública e uma criança de uma escola particular, você também vai perceber a diferença. Por quê? Porque o meio que ela está inserida, tá? O meio social dela é bem diferente. Mesmo a gente morando aqui em São Paulo, tá? Mas aqui, assim, existe multi-sociedades, né? Então, isso tem que ser levado em consideração. Não podemos só rotular uma pessoa ou uma parte da sociedade e dizer que aquilo é X. E não é, porque tem diferenças e bastantes, tá? Então aqui, eu até incluo também a questão cultural, tá bom? Porque, por exemplo, lá no Nordeste e o Sul do país, podemos observar que as diferenças culturais são muito grandes, né? Você pode observar que o pessoal lá no Nordeste, né, inclusive meu pai é de lá, as pessoas são mais hospitaleiras, né, recebe bem você na casa dela, convida você para comer bastante, são mais abertas, tá? Por quê? Porque é uma questão cultural delas. Tem alguma coisa de errado disso? Não. Lá no Sul já é diferente, as pessoas já são mais... mas na delas, primeiro elas conhecem para depois, né, tá te chamando, tá? Enfim, em São Paulo a gente tem muito disso, tá? Porque aqui em São Paulo é uma grande metrópole, então tem diversas questões culturais, então a gente observa tudo isso, tá? Até a maneira que a pessoa trabalha, às vezes ela traz a questão cultural dela. Às vezes é uma questão assim religiosa, às vezes é uma questão econômica, tá? Enfim, então tudo que ela traz provavelmente pertence a ela e está nela. Foi o que ela aprendeu e o que ela está vivendo. Então isso não pode ser julgado, tá? Tem que ser o quê? Respeitado. Saber lidar com as pessoas e respeitar a maneira que ela está vivendo, tá bom? Então o conceito do homem, gente, é isso aqui, tá? Quando a gente olhar para as pessoas, a gente tem que olhar ela no geral, tá? Então lembre-se disso, senão a gente vai sempre cair no mesmo erro. Vamos julgar as pessoas por apenas uma questão, tá? A gente costuma olhar a pessoa num todo e já dar um diagnóstico, tá? A gente tem que olhar um pouquinho dos detalhes. Por exemplo, você vai olhar uma árvore. Se você olhar a árvore só, você vai ver, poxa, essa árvore aí ela está muito alta, ela está muito grande. Mas se você chegar perto dela, você vai ver
a raiz dela como é forte, o caule como é grosso, as folhas como são bem verdes, os frutos, tá, como são bonitos. Por quê? Você agora está reparando os detalhes, né? Enquanto você repara os detalhes no todo, então você pode ter outra visão daquilo, tá? E a relação do homem e do trabalho, tá? Que essa é a nossa questão assim, principal. Duas coisas assim que o ser humano nasceu, tá? Uma eu vou falar trazer para o lado da psicologia, tá? Uma do lado da linha psicanalítica, que o homem nasceu para reproduzir, para amar, né? Então, um dos objetivos que o homem e a mulher nasceram foram para isso, para amar, se reproduzir, né? Então, isso o homem nasceu e a mulher para isso, tá? Que é importante. E outro psicólogo, tá? O Dejour, que é um psicólogo francês, que ele vai falar principalmente das questões organizacionais e a psicologia do trabalho e da saúde. Tá? Então ele vai dizer que um dos motivos que o homem nasceu também foi para o trabalho, que o homem tem uma identificação muito grande no trabalho. Tá? Você pode perceber que isso é um pouquinho real. Quando você trabalha, você se sente bem, você se sente pertencente à sociedade, tá? Sua autoestima fica elevada. Você pode observar, toda pessoa quando trabalha, né, ou quando ela arruma um emprego, ela já sai anunciando para a família, para os pais, para os melhores amigos: olha, eu arrumei um emprego, agora estou empregado, lá tem benefício tal, não sei o que, a empresa é boa, tá? Sempre no começo é assim, isso é bom, tá? O ruim é quando se passa alguns anos, né? Essa empresa não é muito boa, tal, né? Enfim, né? Mas essa é outra questão que podemos falar, né, em outras oportunidades, tá? Mas um dos objetivos do homem é esse, tá? É trabalhar, tá? E trabalhar é tão bom que isso traz um benefício para ele mesmo, tá? As suas questões emocionais, tá? Para sua convivência. Então, você pode observar, uma pessoa que não trabalha, ela tende a ficar assim doente, afastada, ela se sente excluída, tá? Então o trabalho faz parte da vida do ser humano e trabalhar é bom, tá? E tem aquela questão, tá? Às vezes o homem trabalha por algumas identificações, tá? Por exemplo, como é que você escolhe a sua profissão? Às vezes é por identificação. Por exemplo, você está assistindo uma aula, tá? Lá no ensino médio ou atualmente na escola aí você vê lá o professor Daniel dando aula, né? Professor Daniel, né, com aquele penteado dele, com a franjinha balançando, né? Aí você fala, poxa, esse professor ele é tão bom, olha só, professor de anatomia, né, ele dá uma excelente aula, eu quero ser igual ele assim, né? Ou seja, você se identificou, né, com o professor e cada disciplina. E muitas pessoas escolhem a profissão assim, né? Além de gostar da pessoa que está dando aula, ela gosta da matéria. Então ela vai lá e acaba seguindo aquele espaço, porque ela se identificou, isso é bom. Ou com alguém da família também. Meu pai ele é médico, meu pai é advogado, meu pai é um administrador, tá? Meu pai é um gerente, meu pai é motorista, meu pai é mecânico. Tá? Então alguns acabam seguindo o caminho do pai porque ele se identificou. Quando o filho escolhe, né, por conta própria, é bom, é saudável. Tá? Diferente quando os pais querem escolher a profissão para os filhos. Tá? Então aí já não é muito bom. Tá? Porque acaba interferindo na escolha, porque todos têm habilidades diferentes, tá? Tem potencialidade diferente, então tem um perfil diferente de trabalho, tá? Não é só porque meu pai foi um mestre de obra que eu seria um mestre de obra, não. Eu parti para uma área que eu me identifiquei e gostei, tá? Então isso é bom, quando você trabalha naquilo que você gosta, tá? Isso te dá mais prazer, né? Você trabalha até longos anos até se aposentar. Por quê? Porque você tem prazer no trabalho, tá? Mas muitas das vezes a gente não consegue trabalhar naquilo que a gente gosta. Então a gente tem que fazer um esforço para trabalhar. Por quê? Porque precisamos de dinheiro, precisamos, né, se manter, sobreviver, tá? Mas o importante é trabalhar e lutar por aquilo que você deseja fazer, tá? Porque se você trabalha num local que você não gosta, o prejudicado vai ser a pessoa. Por quê? Porque vai passar o tempo, aquilo vai se somatizando. Tá? Então ela vai ficar doente, ela vai ter ansiedade, ela vai ficar esgotada, ela não vai produzir, vai ficar desmotivada. Tá? Um exemplo, quem trabalha assim em telemarketing. Você pode observar que as pessoas trabalham ali 3 meses, 6 meses, no máximo 1 ano. Por quê?
Porque é um local que, assim, é um pouco de exigência, é pressão, né? Então, quando a pessoa sai, é até bom que ela saia, porque senão ela não vai conseguir lidar depois, tá? Só quem tem aquele perfil e consegue ficar trabalhando ali mais adiante, tá? Outra questão que a gente trabalha, assim, é por reparação. Que essa eu acho bem interessante, que ela é meio inconsciente, tá? Mas ela vem para reparar o quê? Ela vem, por exemplo, quando uma pessoa ela é criança, ela tem alguns maus tratos, ela é excluída, ela não é bem cuidada pelos pais, né? Ou com as pessoas que estão ao seu redor. Então aquilo tem um significado muito grande no seu interior. Ela vai crescendo com aquilo. Então, para tentar reparar esse vazio que ficou nela, ela vai reparar na profissão. Então ela vai escolher uma profissão para reparar esse vazio que ficou na vida dela, né? Podemos chamar de até um pequeno trauma, né? Então, por exemplo, um professor, quando escolhe a profissão, por quê? Porque ele quer ensinar, ele quer se aproximar, ele quer ter o cuidado da educação de uma criança. Porque talvez quando ele era criança, ele não teve esses cuidados, as pessoas não paravam para ensinar ele, tá? Nós que somos da área da saúde, às vezes nós queremos cuidar das pessoas, queremos ali dar um amparo para as pessoas. Por quê? Porque quando a gente era pequeno, a gente não tinha essas questões. Você pode observar que muitas pessoas escolhem a profissão, por exemplo, de médico ou de enfermeiro, tá? Porque algum parente da família teve algum problema grave, alguns faleceram, outros tiveram problemas crônicos. A pessoa, para tentar reparar aquilo, ela escolhe a profissão para que aquilo, né, não venha... E faz bem para ela, tá? E escolher uma profissão assim também é bom, não é ruim, tá? Então, esse conceito da organização, conceito do homem do trabalho, tá? E entender a pessoa em si é muito importante para a nossa área da saúde, porque nós vamos lidar diretamente com quem? Com as pessoas, com o ser humano, tá? E nunca devemos esquecer disso aqui, tá? Que as pessoas, elas são um biopsicossocial e cultural, tá? Então temos que olhar ela num todo, tá? E jamais querer julgá-la, tá? Ao invés de querer julgar, procurar entender, tá? Se não for ajudar, mas também não tentar prejudicar as pessoas, porque isso faz mal para você, faz mal para ela, faz mal para o ambiente e faz mal para todos, tá bom? Então daqui a pouquinho eu vou passar o segundo vídeo da aula, tá? E vamos falar um pouquinho do relacionamento intrapessoal, interpessoal, tá? Que está relacionado à empatia, ok? Queridos e queridas alunas, até já, até daqui a pouquinho, um abraço.